Olá, sejam todos e todas bem-vindas. Este é mais um vídeo do canal do Observatório do Turismo de Santa Catarina. Eu sou o Luiz Fernando Albalustro e hoje vamos falar de um assunto que nós já abordamos aqui no canal, mas que retorna, pois é um dos principais segmentos do turismo catarinense. E o tema é ecoturismo e turismo de aventura e as contemplações da natureza. E aqui já conosco o nosso convidado de hoje, o Dário Lins. Dário Lins, ele é guia de turismo regional de Santa Catarina, guia de excursão nacional Brasil, América do Sul, com especialização em técnicas em atrativos naturais. Ele também é diretor da agência Ecotrilhas Serra Catarinense e fotógrafo de natureza e autor do livro Olhai as Aves do Céu, registro fotográfico da avifauna da Serra Catarinense, na qual apresenta belas imagens de aves e paisagens da região serrana. Dário, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito aqui esse bate-papo de hoje. Boa noite, Luiz Fernando, é um prazer estar participando. Com certeza, né, o ecoturismo é de suma importância para a Serra Catarinense e nós que atuamos diretamente no segmento, estamos felizes de poder participar e contribuir de alguma forma para que esse segmento continue sendo cada vez mais consolidado. Ok, meu áudio estava fechado aqui. Isso, Né? Eu não ouvi nada. vou de novo fazer aqui a pergunta. Né? Quais são as importâncias do ecoturismo e do turismo de aventura para o alcance da sustentabilidade? Então, quando nós falamos de turismo, sempre ouvimos aquela frase dizendo que o turismo ele é uma indústria verde, sem chaminé, que não polui. Essa foi a primeira, né, forma de apresentar o turismo como algo sustentável. Mas será que, de fato, isso é verdade? Né? Quando se fala de ecoturismo, quando você, como, né, o meu caso, né, mora, né, reside numa região, né, que tem a natureza, né, como principal produto, aqui na Serra Catarinense, né, nós temos inúmeros atrativos naturais que, de certa forma, estão sendo conduzidos de uma forma ainda equivocada. Haja vista que, quando você fala de natureza, o praticante de ecoturismo é aquela pessoa que viaja, né, longas distâncias em busca de um lugar, né, com uma beleza natural ainda preservada, ainda intocada. E nós temos visto vários segmentos, investimentos em alguns setores, como parques, seja, né, da iniciativa privada, onde não estão respeitando algumas questões da beleza cênica, né, a preservação daquele atrativo natural. E nós que trabalhamos diretamente com o turista, né, percebemos, né, que o turista tem se sentido também já incomodado, né, com essa forma de apresentar a natureza. A natureza, ela por si só já possui a sua beleza e não precisa, né, transformá-la num shopping center, né, com escadas rolantes, com mirantes de vidro, com vários atrativos que a gente tem visto surgindo aqui na Serra Catarinense. Não que isso não seja importante, necessário, mas nós temos visto uma multiplicação, né, uma cópia e cola de um e do outro. E às vezes, né, aquela beleza cênica parece que está em segundo lugar e aquela a plataforma de concreto ou de ferro ou de vidro parece que ela toma o principal, né, se torna o principal atrativo daquele lugar. Então, é nesse sentido que eu falo que o segmento do ecoturismo, né, ele precisa estar mais preocupado, de fato, com a sustentabilidade, né, porque o que vai fazer um turista continuar voltando para uma determinada região? Se aquele lugar, né, mantém as suas características naturais, preservadas, intocadas, para que a pessoa possa, de fato, né, ter uma experiência de contato com a natureza. Né? Nós, como eu falo, Serra Catarinense, estamos numa região que precisa da natureza para atrair o seu turista. Então, nós temos que preservá-la, mantê-la ela ainda intacta
E, de fato, tem acontecido algumas coisas, como especulação imobiliária, fracionamento de diversos terrenos, na tentativa de vender e lucrar com isso. E esses locais que poderiam ser utilizados de outra forma, né, para o segmento do ecoturismo, né, estão perdendo, então, um pouco da característica natural. Isso é uma análise de preocupação, né, que a gente tem para que isso, de alguma forma, né, seja interrompido e seja reconduzido de uma forma mais sustentável mesmo, né? Ok, é muito importante essa tua fala, né, com relação à sustentabilidade, com relação ao cuidado, à manutenção, principalmente do meio ambiente, quando a gente trata aí dos assuntos relacionados a esses dois segmentos, né? E a gente aqui no Observatório, nós também trabalhamos muito em prol da questão da sustentabilidade, né? E também é importante a gente trazer para essa discussão que a sustentabilidade ela não é só focada na questão ambiental, social e econômica, mas também em questões como a sustentabilidade educacional, cultural e até ética e estética. E aí tange a questão também, né, da relação de como a preservação ela é conduzida, né? Então, aqui tu traz umas questões bem importantes que estão em pauta. A gente sabe que há esse fenômeno de aparelhamento de locais ou adequações de vistas cênicas para melhor incorporarem a atividade turística desses locais. Mas o quanto que isso pode botar a perder, né, alguns elementos intrusos. Então, é muito importante que essas questões delicadas precisam estar em pauta e nada melhor você aí à frente também da empresa Ecotrilhas Serra Catarinense, né, para trazer isso para a nossa discussão. E eu já queria também, antes de partir para a segunda pergunta, Dário, fazer também um comentário, né, de que, para quem ainda não acompanhou alguns vídeos anteriores, onde nós divulgamos principalmente o prêmio Gralha de Ouro, a qual a empresa Ecotrilhas Serra Catarinense foi contemplada com o Prêmio Gralha de Ouro de Excelência e Qualidade no Turismo da Serra Catarinense como melhor segmento turístico. Então, mais uma vez, parabéns. Né? Eu estava lá na ocasião, pude parabenizá-lo. Mais uma vez, parabéns. E aproveitando para você, né, já que falamos da empresa, falar um pouco sobre a atividade da Ecotrilhas, né? O que está incorporado na empresa e que acaba trazendo benefícios, né, não só para a região, mas para todo o estado de Santa Catarina, como empresa que trabalha com boas práticas em um segmento específico. Então, o prêmio Gralha de Ouro, né, que você estava lá presente, foi, de fato, um Oscar aqui para nós, na Serra Catarinense, depois de longos anos, né, de atividade, né, a Ecotrilha Serra Catarinense, ela começou atuando, por isso, né, eu sou autor do livro Olhar as Aves do Céu, o registro fotográfico da ave e fauna da Serra Catarinense. A Ecotrilhas iniciou, né, suas atividades há 20 anos atrás, com a atividade de observação de aves, né, o birdwatching, né? Então, era o nosso foco principal desde o início da formação das atividades da empresa Ecotrilhas, condução, né, guiamento de pessoas que praticavam a observação de aves. A partir do ano 2013, né, nós abrimos esse leque de atividades, né, o trekking e o hiking, atividades de caminhadas de pequena e longa distâncias, né, foram incluídas como parte das nossas atividades. Nós percebemos naquele momento que houve uma procura, né, esse segmento começou a ser despertado e as pessoas começaram então a ter interesse, né, pelas caminhadas na natureza. Como eu disse, no passado, nós guiávamos apenas, né, fotógrafos, observadores, essas pessoas que já vinham com esse objetivo, né, de estar na natureza para fazer registros fotográficos de paisagens, de aves, enfim. E, de repente, esse leque se abriu, né, e se tornou, então, num produto, que são as nossas trilhas. Nós atuamos, então, praticamente aí há quase 10 anos, já no segmento de atividade de ecoturismo,
conduzindo pessoas também, não só observadores, fotógrafos, mas, né, principalmente hoje, que é o nosso carro-chefe, é o trekking, é o hiking, né, são as trilhas de caminhada na natureza. Essa tem sido, então, a nossa atuação em toda a região serrana, né? Nós atuamos nos municípios de Bom Retiro, né, onde está a nossa sede, atuamos em Alfredo Wagner, Urubici, Bom Jardim da Serra, né, e também Urupema, Lages, em outros locais. Mas os nossos roteiros estão praticamente, né, centrados nesses locais onde nós temos mais de 20, né, roteiros, opções de trekking para que as pessoas, né, possam vir fazer a sua caminhada, seja de caminhada de um dia ou caminhadas de longo percurso, de até 3 dias, como é um dos nossos produtos, que é a travessia ou a expedição Campo dos Padres, né, onde nós levamos as pessoas até o cume de Santa Catarina. Nossa, que incrível, hein? É claro que você falando, né, com essa toda a propriedade já dá uma vontade imensa de fazer e conhecer melhor a Serra Catarinense, que tem uma paisagem belíssima. Bom, já que você falou aí um pouco da demanda da própria empresa, eu vou aqui já emendar a segunda pergunta. E como está o mercado, né, do turismo, especificamente para esses dois segmentos, ecoturismo e turismo de aventura, quanto à demanda e à oferta, né, aqui em Santa Catarina? Né? Como é que você analisa a demanda e a oferta desse mercado? No momento, né, nós estamos assim sentindo que está um pouco, né, estagnado. Eu acredito que seja em relação pela situação econômica do país. Nós vínhamos ali até o momento antes da pandemia, né, num momento muito bom, né? Nós tínhamos ali uma agenda praticamente, né, lotada em todos os meses. Então veio a pandemia e desestruturou tudo, né? E desorganizou as nossas atividades, né? Tivemos que atender aqueles grupos que nós fazíamos de grupos aí de 20, 30 pessoas, passamos dentro dos períodos de permissão, atendendo ali grupos familiares, 2 pessoas, então diminuiu bastante então a atuação. Havia procura, mas também nós não podíamos, né, aglomerar pessoas, então reduzimos a forma de atuação. Agora a gente sente que está tentando reagir. Novamente, nós começamos após ali já desde o ano passado, desde as permissões, a reorganizar grupos, né, a fazer as expedições. Já fizemos, né, ano passado, conseguimos fazer algumas, esse ano já fizemos 5 expedições até o cume de Santa Catarina e continuamos, né, com os atendimentos diários e de finais de semana. E percebemos que o segmento ele ainda falta um pouquinho, né, para ser aquecido novamente. Como eu falei, eu relaciono isso à situação da economia do país, né, o momento de pós-pandemia, mas eu acredito que isso não deve durar muito, né? A gente, na verdade, como a Ecotrilhas ainda, né, se mantém como a empresa, né, referência aqui na Serra Catarinense, nós temos tido, né, frequentemente, né, clientes, a busca, atividades, né? Todos os finais de semana nós temos atividades. Sentimos que houve uma diminuição nas atividades nos dias de semana. Antes da pandemia era comum atendimentos diários em qualquer dia. E a gente percebeu que isso mudou um pouco, né? E a gente está retomando agora, mas continuamos, né, sempre em atividade. No último final de semana, estávamos com um grupo de 35 pessoas, né, numa trilha no Soldados de Sebold, em Alfredo Wagner, né? Na próxima semana, teremos 3 grupos, né, na Pedra Furada. No final do mês, outra expedição Campo dos Padres. Então, isso demonstra que o segmento ele está reagindo e as pessoas estão voltando a buscar e querendo, né, novamente praticar essas atividades na natureza em grupo, né, aquilo que a pandemia impediu e afastou um pouco. Mas, de forma geral, eu acredito que não vai demorar para o segmento reaquecer e voltar com força nos próximos meses. Realmente eu acredito que uma das consequências, né, que nós estamos vivenciando, né, com relação ao turismo
em Santa Catarina é a crise econômica, né? A questão econômica do país influencia muito, e nós sabemos que o ecoturismo, o turismo de aventura, é um turismo um pouco mais especializado, né? Diferente de alguns outros segmentos, né? E que ele precisa ser muito bem planejado, e isso acaba também impactando nessa crise. Mas eu acredito que, né, de acordo com o que você está falando, há um início de um aquecimento novamente, né, nesses segmentos. Eu também queria perguntar para você, Dário, sobre o potencial. A gente sabe que Santa Catarina tem um potencial natural, isso é inegável, né, para esses segmentos específicos, né, de ecoturismo e turismo de aventura. Na sua opinião, o que está faltando para a consolidação desse segmento turístico? Em termos de infraestrutura, inovação, políticas públicas, o que você acha que falta para consolidar, para Santa Catarina se posicionar como um estado à frente desses dois segmentos turísticos? Santa Catarina, né, de forma geral, né, nós sabemos que é um estado, né, incrível, né, de belezas únicas, né? Nós, aqui na Serra Catarinense, nós estamos a 120 quilômetros, né, da praia, né? Então, muito próximo do litoral, certo? Então, esses segmentos, né, turísticos, né, que nós temos hoje, né, mais próximos do litoral, quando você faz uma busca no TripAdvisor, na internet, você vê que esses locais mais próximos do litoral são aqueles melhores avaliados, que estão em primeiro lugar, enquanto a Serra Catarinense começa a aparecer depois, né? Isso não quer dizer que os atrativos que nós temos aqui na Serra Catarinense não sejam interessantes. O que falta, né, são as políticas públicas, né, voltadas aqui para a nossa região, para que o turista, de fato, aquele que é o praticante desse segmento de ecoturismo, seja alcançado, né, pelas mídias, seja, então, atraído para vir a este local. Nós estamos agora, né, com uma previsão de neve, né, para essa noite, para essa madrugada, e certamente a serra vai estar lotada agora, neste momento. Então, isso é um indicativo de que, quando a mídia é feita e ela é divulgada e fala daquela região, todo mundo olha, enxerga e vem. Só que o que acontece? Muitas vezes esse público tem vindo para cá em grande número, num único dia, 2 dias, né, e depois esse público esquece um pouco a Serra Catarinense e começa a vir, então, mais aos finais de semana, né, quando nós deveríamos ter aqui um fluxo diário de pessoas aqui na nossa região, né, para que, então, nós tivéssemos a consolidação, de fato, aqui da nossa região, né, no cenário nacional e também internacional. Nós falamos aqui da estruturação de parques particulares, né? Isso é iniciativa de cada proprietário, e o foco tem sido esse que nós falamos ali, né, que é uma estruturação que, às vezes, descaracteriza um pouco, né, esses ambientes. Mas nós temos aqui na nossa região o Parque Nacional de São Joaquim, né, que tem 49.800 hectares. E ele faz limite ali com o Parque Estadual da Serra Furada, que tem mais 1.330 hectares. Então, nós temos uma área gigantesca aqui, só de unidades de conservação, estadual e federal. Mas nós não temos nenhuma estrutura nesses locais para a prática de ecoturismo. A estruturação é zero. Nós não temos áreas demarcadas de camping, de albergues, como, por exemplo, né, quando você vê como os outros países conduzem esse segmento. Eu conheço o Parque Nacional de Torres del Paine, né, estive lá agora em janeiro, ainda fazendo um trekking lá de 140 km em 8 dias, né? Estávamos lá em 12 pessoas, eu, mais um guia de uma agência parceira de São Paulo, a Mauri, da Latitude 51, e mais 10 clientes. E nós, então, fizemos o circuito, né, o O e o W, em 8 dias de caminhada. E você, então, tem toda uma estruturação de campings, de albergues, aonde, então, pessoas do mundo todo participam de atividades desses locais que mantêm todas as suas características naturais, sem agressão à natureza, sem alteração nas paisagens cênicas. E nós, aqui na Serra Catarinense, temos essas unidades de conservação. No entanto, o plano de uso público, né, ele permite a atuação em determinados locais.
trilhas bate-volta, trilhas de um dia, como é o caso da trilha da Pedra Furada, trilha Nascentes do Rio Pelotas, Canyon Três Barras, Circuito Santa Bárbara, que são as trilhas que estão hoje autorizadas, né, dentro do Parque Nacional de São Joaquim. E nós temos, então, um parque gigantesco que poderia ser utilizado de uma forma muito mais sustentável, focada para o ecoturismo, para atrair esse público que pratica trekking no mundo inteiro. Então, eu sempre falo, aquela pessoa que viaja de outros países e vai até o Chile, ela pode passar pelo Brasil, ela pode passar pela Serra Catarinense e fazer o seu trekking aqui também. Mas falta essa organização, falta essa estruturação para que esse público, então, seja atraído e venha, então, realizar, né, praticar a sua atividade, que é o ecoturismo aqui na Serra Catarinense. Bom, Dário, você falou em uma questão muito importante, né? Você falou da questão, quer dizer, duas questões muito importantes, que é infraestrutura e marketing e promoção. Né? Sabemos que ambas são papéis do governo, né, dos governos, tanto municipais como estaduais e federal. A gente entende que a infraestrutura ela é necessária e que é um investimento que muitas vezes ele é muito baixo, né, muito viável, e que o retorno ele é muito maior do que se investe. Assim como também sabemos que a marketing e promoção ela é fundamental, né, e que cabe ao Estado esse papel. Então, é importante que isso entre nas pautas de discussões, né? Aqui, eu sempre falo para quem está nos escutando que o nosso conteúdo ele é desenvolvido para todas as regiões de Santa Catarina, assim como o observatório ele atende à proposta de regionalização. Então, é importante que quem está à frente de grupos, de associações, de conselhos, né, não deixem de fazer essa abordagem, o quanto é necessário um bom plano de marketing, né, uma agência que vá realmente promover o Estado integralmente, né, não só aquilo que talvez é o óbvio, né, como você falou, a Serra Catarinense ela é um destino indutor, mas muito específico, precisa ser trabalhado outras questões que não são aquelas que estão ligadas apenas com fenômenos meteorológicos, uma neve, que é importante, né, para consolidar a região, mas existem outros produtos aí que para serem trabalhados o ano inteiro. Então, realmente eu concordo com você que esses são dois assuntos importantíssimos para essa consolidação, principalmente quando você fala do grande potencial de áreas preservadas, sejam na esfera estadual, no âmbito federal, mas que não existe o mínimo de infraestrutura básica para poder promover a área, né, como um equipamento com mínima adequação. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas eu não gostaria de encerrar sem pedir aqui para que você nos trouxesse, né, na sua opinião, é claro, na opinião da sua empresa, quais são os melhores roteiros, né, os melhores destinos para contemplação da natureza em Santa Catarina. Eu sei que o teu foco é a Serra, mas eu sei também que você conhece muitos lugares, né? Até mesmo para incentivar alguns regiões ou territórios ou destinos que não têm empresas como a Serra Catarinense aí tem a empresa de vocês, que é uma referência nacional, mas que poderiam estar se posicionando nos seus planejamentos, né, para que pudessem estar atraindo empresas como a sua ou modelos parecidos. Né? Mas queria que, para encerrar, que você nos trouxesse aqui um pouco, até mesmo para aliviar ali essa questão mais tensa, que é realmente a gente reivindicar por questões importantes, né, da consolidação de políticas públicas para o turismo. Então, para finalizar, para a gente não dar a impressão que a gente está aqui só para trazer as coisas ruins, trazer um pouco do que você traz aí de melhores roteiros ou melhores locais de contemplação da natureza em Santa Catarina. Então, Luiz Fernando, nós, né, atuamos especificamente, né, na Serra Catarinense. Né? Temos essas parcerias em alguns roteiros internacionais, mas a nossa atuação diariamente, semanalmente,
são os atrativos que nós temos aqui na Serra Catarinense. Santa Catarina, como nós já falamos, como um todo, ela tem uma beleza única e diversas regiões, né, são importantes porque tem atraído, né, inúmeros praticantes já de trekking. No litoral, né, nós temos as trilhas de praia que são belíssimas, né, locais incríveis, e nós temos visto que tem atraído muitas pessoas também, né, para a prática dessas atividades de trekking, de trilhas, né, de hiking, nas trilhas de praia. No norte do estado, nós temos lá Joinville, né, com a Serra do Quiriri, né, que é um local lá Campos, né, do Quiriri, como é conhecido, que também tem atraído também bastante praticantes do trekking. Depois nós temos aqui, né, a região serrana, né, como um todo, seja a parte alta ou as partes baixas, né, como se diz aqui da serra, onde está ali o Parque Estadual da Serra Furada, região de Grão-Pará, região de Orleans, né, que ficam na parte de baixo da serra, Alfredo Wagner, Anitápolis. Então, possuem, então, inúmeros locais que poderiam e já estão sendo, alguns, né, utilizados para a prática do ecoturismo. Mas a parte alta, né, que é onde nós estamos aqui, onde nós atuamos, nós temos aqui, então, o principal atrativo, né, não poderia ser outro, a não ser a conquista, né, do cume de Santa Catarina, que é o Morro Bela Vista do Ghisoni, que tem 1.823,59 metros de altitude, está no Campo dos Padres, né, fica no município de Bom Retiro, né, fazendo divisa ali com Urubici. Essa atividade ela tem atraído muitas pessoas desde o ano 2018, quando nós participamos do Globo Repórter, né, Serra Catarinense, apresentamos então essa região, o Campo dos Padres. Ele ainda é o último território selvagem de Santa Catarina, ainda é a região mais inóspita do nosso estado e também da Serra Catarinense. Toda essa região ela está dentro de áreas particulares, mas esses proprietários mantiveram ainda esses terrenos com as características originais, né, sem praticamente nenhuma alteração, a não ser uma estrada, né, de acesso até um determinado ponto do terreno. No mais, né, todos os campos de altitude, cachoeiras, turfeiras, cânions, estão totalmente preservados com as suas características naturais. Então, esse é um dos produtos mais desejados por quem pratica o trek em Santa Catarina, chegar no cume de Santa Catarina. Nós temos também aqui a Pedra Furada, né, que é o ícone máximo da Serra Catarinense. Muito conhecido, muito divulgado, muito fotografado, que fica dentro do Parque Nacional de São Joaquim e tem atraído também muitas pessoas para ver, para contemplar, e alguns, né, que praticam o trekking, o hiking, conseguem, né, através da Ecotrilha Serra Catarinense. Nós temos condutores devidamente registrados dentro do Parque Nacional e temos a permissão da aeronáutica, porque existe ali uma área militar, e nós conseguimos levar as pessoas dentro da Pedra Furada. Aqui eu abro um parênteses, né? Acho que é importante nós falarmos um pouquinho do guia de turismo e do condutor de turismo de aventura, né, para que o turismo ele seja de forma qualificada e não desqualificado. Isso tem surgido muito, né, pessoas que não têm a formação na área, oferecendo, né, esse serviço de guiamentos e condução no meio da natureza. Então, nós, de forma legal, né, temos os guias de turismo com registro no Cadastur e os condutores, né, de visitantes cadastrados dentro do Parque Nacional de São Joaquim. Então, nós podemos realizar esses sonhos. O sonho de atingir o cume de Santa Catarina, que né, o ponto mais alto, né, o Morro Bela Vista do Ghisoni, e também o sonho de entrar dentro da Pedra Furada. Existe, então, um relato, né, que é mantido pelo ICMBio, que indica que, anualmente, cerca de 140 mil pessoas têm vindo para a Serra Catarinense e ido até o mirante da Pedra Furada e contemplado a Pedra Furada. Mas, no máximo, 500 pessoas por ano fazem a trilha da Pedra Furada. Então, é um grupo bem seleto de pessoas que tem entrado dentro do ícone de Santa Catarina. Essa trilha é uma trilha muito preservada, fica dentro do Parque Nacional, dentro de uma área militar, então ela não tem
nenhum impacto negativo na natureza. Os acessos são limitados, né? Existe um limite de 8 pessoas por grupo, por condutor, de no máximo 32 pessoas, né, no dia da trilha. Então, existe todo um cuidado também com a natureza, com a preservação daquele lugar. Então, esses 2 locais, na minha opinião, são os mais desejados, os mais buscados, mas nós temos, então, partindo de Bom Retiro, né, até a divisa com o Rio Grande do Sul, inúmeros cânions, né, belíssimos, como o Cânion das Laranjeiras, o Cânion do Funil, Cânion do Portal. Então, são locais ainda que alguns já sofreram algumas agressões, mas alguns ainda mantêm as suas características, né? Quando eu falo de agressão, são as práticas que não respeitaram a sustentabilidade, como a utilização de quadriciclos, veículos 4x4, que acabaram destruindo, né, alguns campos de altitude, bordas de cânions, como é o caso do Cânion do Funil, né, que infelizmente era um dos locais mais belos de Santa Catarina, que nós tínhamos lá como ele o principal atrativo, e hoje, né, deixou de ser interessante para o praticante de ecoturismo, porque descaracterizaram o lugar. Então, é esse tipo de coisa que nós temos que cuidar. Mas, felizmente, né, temos muitos outros locais que se mantêm preservados e que têm atraído, então, os olhares daquelas pessoas que, de fato, amam a natureza. Mas eu colocaria em primeiro lugar, então, o Cume de Santa Catarina, Campo dos Padres, e em segundo lugar, então, a Pedra Furada, que é o ícone do Parque Nacional de São Joaquim. Nossa, que beleza, hein? Que descrição. Realmente só tenho a te agradecer, só temos o que te agradecer por trazer essas informações e também a elencar aí alguns lugares imperdíveis, né? E obrigado, Dário, por ter lembrado da questão da condução, né? Do condutor de áreas ambientais, né? O quanto é importante esse segmento usufruir daquilo que a legislação exige, né, para a prática desse segmento turístico. Muito bem lembrado e realmente te agradeço por teres trazido aqui nesse bate-papo a descrição tão detalhada, né, desses lugares e também com a visão crítica que deve ser feita realmente, porque esses são 2 segmentos que exigem extremo cuidado com relação à sustentabilidade, à preservação ambiental, preservação cultural, né? Senão, realmente, estamos aí passando por um processo que pode trazer a degradação, como você bem falou nesse exemplo, né? Então, é importante que, como você falou ali no meio do nosso bate-papo, que as discussões com relação às políticas públicas sejam entradas em pauta, né? E vamos torcer para que o GT de ecoturismo, turismo de aventura, seja reativado na Santur, para que isso entre em pauta prioritária nessas discussões. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Me despeço aqui e deixo aí você com a palavra final. E deixa eu lembrar também que quem nos assiste também pode estar acessando o nosso blog do Observatório do Turismo, na qual a gente também publica sempre paralelo aos vídeos, a matéria com o mesmo tema, né, para que atinja ali o público que não vê o vídeo, pode também preferir ler as matérias, onde a gente também vai trazer os links ali da empresa Ecotrilhas. Vamos também deixar ali o espaço para que as pessoas possam estar interagindo, né, fazendo perguntas, enfim. E também convido para quem está nos assistindo para fazer o mesmo aqui nos comentários desse vídeo. Dário, mais uma vez, obrigado e me despeço por aqui. Deixo aí a palavra final contigo. Luiz Fernando, eu agradeço pelo convite. Eu sei da importância, né, deste programa. Poderíamos ter colocado fitas e rendas aqui, né, mas eu decidi, né, ter uma fala assim, mais crítica, porque eu sei da importância desse programa e do tipo de público que ele irá alcançar, né? Então, isso, de certa forma, é um pedido de socorro, é um alerta, né, porque nós estamos ainda num processo de estruturação e pessoas, né, importantes precisam ouvir, né, a respeito dessa situação, para que isso, então, de alguma forma, né, isso não avance,
né? E as coisas começam, então, a trilhar, né, por um caminho diferente, para que nós não continuemos perdendo atrativos, né, para o ecoturismo, né? Porque quando você degrada, quando você altera, quando você modifica o lugar, você perde aquele segmento para o ecoturismo, né? Como eu disse, nós não queremos os nossos ambientes naturais transformados em shopping, né? Então, se a pessoa quer ir para o shopping, ela vai, né? Ela não precisa vir para a Serra Catarinense e estar ali num ambiente natural, andando escada rolante, né, esse tipo de coisa. Então, de repente, é o que vai acontecer. E nós temos que pensar, né, em manter a natureza com as suas características naturais para continuar, né, tirando proveito, não só proveito, mas, né, mostrando um carinho, né, todo especial, né, pelo meio ambiente também, né? Eu tenho um cuidado especial, né, como sou fotógrafo de natureza, então, antes, né, da exploração turística, a beleza cênica, a fauna e a flora, para mim, estão em primeiro lugar, né? Muito obrigado, agradeço pela oportunidade. Ok, obrigado, boa noite.